estamos aqui mais uma vez para uma aula show de bola. Agora vocês podem observar, eu tenho um quadro maior, primeira aula que eu estou gravando, esse quadro bonitaço aqui, ele já está montado para a gente inclusive, e hoje a nossa aula é sobre função exponencial, um assunto que com certeza vai cair em qualquer próximo vestibular, que a gente nem sabe quando vai acontecer ainda, mas vamos estar sempre muito bem preparados para qualquer situação que possa aparecer. Então vamos lá, função exponencial é toda função do tipo f de x ou y, onde tu tem uma base elevado ao teu x, ou seja, a tua variável está no expoente, por isso que é chamado de função exponencial. Aquele azinho que ali aparece, ele é a tua base, ele é o teu valor numérico. Aí um detalhe importante sobre ele, este valor ele é sempre maior do que zero e diferente de 1, dentro de todos os reais. Pegando todos os valores reais, a gente precisa ter sempre um valor maior que zero e diferente de 1 para que nós tenhamos o comportamento do que a gente chama de função exponencial. Alguns exemplos aqui para vocês, beleza? Já deixei anotado. De novo, escrever f de x ou y tanto faz, certo? Nós vamos estudar a característica inicial, sem nenhuma alteração, sempre uma base elevada ao expoente. Então, por exemplo, 5 elevado a x é um valor onde a base é maior do que zero e diferente de 1. Depois um próximo, ó, 1/8 elevado a x, base também maior que zero e diferente de 1. São duas funções onde tu percebe a característica exatamente como está na definição. Uma base elevada ao teu x, ao teu domínio, perfeito? Porém, não se preocupe que muitas vezes, não sei nem se eu estou aparecendo aí agora para vocês, é só cabecinha aqui, mas olha aqui, ó, muitas vezes ele vai acrescentar alguma coisa, ele vai multiplicar a tua função por alguma coisa, mas não deixa de ter a característica exponencial. Olha aqui, ó, a base elevada ao expoente. Se eu acrescentei alguma coisa, não tem problema, ela vai ter alguma característica a mais, mas não deixa de ser uma função exponencial. Aqui, a mesma coisa. Professor, mas tu falou que a base tem que ser maior que zero. A base aqui, ó, é o 2. Observe, a base é o 2. Esse menos é um menos que está multiplicando o resultado da função. Se fosse assim, eu vou fazer e apagar. Se fosse assim, estaria errado, porque a base seria o menos 2, mas não é assim que eu escrevi. Então significa que a base é o 2 positivo e esse 2 positivo, após a gente trocar os valores de x, fazer a operação aqui em cima, que daí eu multiplico por menos, tá bom? Então, de maneira geral, é sempre uma base elevada a x. Claro que para o estudo de função em geral, tu pode fazer alguns acréscimos junto à base, tu pode multiplicar essa base por qualquer valor que seja na verdade, tu pode acrescentar algo junto ao expoente, então lógico tem as suas variações, mas o nosso objetivo é destacar o comportamento inicial, f de x ou y igual a elevado a x. Aquilo que eu sempre falo, uma função ela não é uma conta, uma função é um comportamento, uma relação de dependência. No caso, o y depende da variável x. Conforme tu vai trocando o x, tu vai encontrando as possíveis respostas, os resultados, para entender qual é o comportamento desta função. E quando a gente fala em função, sempre para visualizar o comportamento, a gente vai em busca do seu gráfico. E quando tu trabalha com função exponencial, são dois os modelos de gráficos que podem aparecer. Um modelo que vai ser o modelo chamado de função crescente, beleza? E outro modelo vai ser o modelo da função decrescente. Daqui dois exemplos, ó. Primeiro caso vai ser f de x igual a 2 elevado a x. Esse caso é um caso que ilustra a tal da função crescente, beleza? E aqui, ó, eu tenho f de x igual a meio elevado a x. Esse caso é o caso que ilustra a tua função
decrescente? Vou te mostrar isso através da construção gráfica e depois vamos tentar entender qual é a característica que torna isso possível, tá bom? Para isso, pegue lá uma régua, aqui já fiz o desenho bonitinho, e daí vamos tentar construir. Sempre legal construir com régua, vai ficar numa escala legalzinha ali para tu enxergar melhor, principalmente quando for a primeira vez que tu tá estudando a função. Se tu faz com uma escala bacana, se tu faz bem feito o gráfico de verdade, não ficam tantas dúvidas. Quando tu faz de qualquer jeito, não usa uma escala legal, talvez tu não encontre a variação que deveria encontrar, talvez tu não encontre um comportamento perfeito como deveria encontrar, tá bom? Aqui no quadro eu já desenhei, então agora vamos simplesmente fazer trocas de pontos. Lembra lá? Então olha a ideia aqui, ó. Já tenho planos cartesianos para cada caso, e daí para construir a função, lembra, ó, f de x. Então esse x aqui é a tua variável independente, é ele que começa a mandar na função, então tu escolhe pontos para eles. Eu já coloquei aqui alguns pontos pré-determinados para facilitar a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Primeiramente aqui, ó, a conta é f de x igual a 2 elevado a x, então fica f de menos 2, porque o x vou trocar por menos 2, igual a 2 elevado a menos 2. Aí tem que entrar a propriedade de potência. Vai aparecer na tela aí se o editor for bom, e eu confio nele, conhecem ele, professor Glevenstein, edita pra gente aí e mostra a ideia da propriedade. Isso aqui vai gerar pra gente exatamente 1/4. E assim por diante. Vai trocar próximo ponto, f de menos 1, vamos trocar o x por menos 1, f de menos 1 é 2 elevado a menos 1, vai lá editor, coloca de novo aí a propriedade, inverte e fica e meio a tua resposta. Vai para o próximo, f de 0 vai ser 2 elevado a 0. Vai lá editor, coloca a propriedade de novo, todo número elevado a 0, claro que é todo número dentro desta característica, vai dar sempre 1. Vai para o próximo lá, f de 1 vai ser 2 elevado a 1, que vai dar exatamente 2, e f de 2 vai ser 2 elevado a 2, que vai dar exatamente 4. Então aí estão os pares ordenados que a gente vai jogar no nosso plano cartesiano para entender o comportamento da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Teu x valendo esses valores de preto e o y sendo exatamente esses valores aqui no finalzinho que a gente está observando aí, beleza? Então vai lá. Primeiro par ordenado que a gente encontrou, ó, é menos 2 ligado com 1/4. 1/4 seria quanto? Se eu marquei o 1 aqui, ó, a metade, digamos, estaria mais ou menos por aqui. 1/4 é a metade da metade, então estaria mais ou menos por aqui. Ele vai ficar bem rente aqui ao eixo x. E tu teria um par ordenado mais ou menos por aqui assim. Vamos desenhar aqui um pontinho para ficar bem visível para vocês. Depois o próximo, ó, menos 1 ligado com meio. Então, menos 1 ligado com meio. Meio é metade entre 0 e 1, também muito próximo aqui. E tu teria um pontinho aqui assim. Próximo ponto, ó, é 0 ligado com 1. Então, 0 ligado com 1, um ponto aqui sobre o eixo y. Próximo pontinho que a gente vai marcar, 1 ligado com 2, 1 ligado com 2. Pontinho aqui assim para vocês, e o último ponto, 2 ligado com 4. Primeira coisa, professor, por que tu escolheu esses pontos? Eu costumo falar em sala de aula aqui porque sim, porque eu quis, porque eu posso, na verdade. Porque o nosso x, ele é o domínio. Domínio é o cara que manda. E nesta função, nós não temos restrições para o domínio. Então, tu pode escolher qualquer valor. Claro que a gente costuma escolher alguns valores que o cálculo, digamos assim, para fazer a troca, facilite a nossa vida. Perfeito? Após encontrar os pontinhos, tu vai fazer aí a tua ligação. Observe o que vai acontecer aqui, ó. Ele vem, mas pelo amor de Deus, ele não corta o eixo x. De novo, ele não corta o eixo x. Por quê? A nossa base aqui, ó, ela é sempre positiva. Lembra a ideia de potência? A potência é multiplicar um número por ele mesmo quantas vezes for o expoente. Se eu tenho uma base sempre positiva, significa que ela nunca vai gerar um resultado negativo. Outra, não consegue nem gerar um resultado igual a 0 para encostar no eixo x.
Então esse comportamento ele continuaria infinitamente vindo aqui para o lado esquerdo, mas sem encostar nessa reta x. E para a direita ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Função exponencial com característica crescente. Vamos para o próximo exemplo. É a mesma ideia, tá bom? Exatamente a mesma ideia. Vai fazer troca de pontos. Isso vale para qualquer função. Quer construir o gráfico de qualquer função? Escolhe valores de x, vai fazendo a troca para encontrar o resultado, para encontrar a tua imagem e poder fazer a troca lá no plano cartesiano. Beleza? Vamos aqui para nossa sequência de troca de pontos. Então aqui, ó, vai ficar lá f de menos 2, que vai passar a ser meio elevado a menos 2. Propriedade de potência vai aparecer na tela para vocês e o resultado dá 4. Aqui, f de menos 1, vai trocar e vai ficar meio elevado a menos 1. Potência negativa, propriedade, apareceu na tela aí, lembra, faz inversão e vai dar 2. f de 0, toda a base elevado a 0, vai gerar exatamente 1. Não esqueça disso, beleza? f de 1, vai fazer o cálculo aí e vai encontrar que meio elevado a 1 é ele próprio e vai dar exatamente meio. Último aqui, vai ficar apertadinho aí, f de 2 vai ser meio elevado ao quadrado, que vai dar exatamente 1/4, tá bom? Ficou um pouco apertadinho aí, mas acho que dá para enxergar e qualquer coisa vocês fazem a conta. Então vamos fazer a troca de pontos agora aqui. Mesma coisa que o outro gráfico. Começa lá então, ó. Menos 2 no eixo x ligado com 4. Então menos 2 no eixo x ligado com o número 4 aí. Beleza? Depois o menos 1 no eixo x ligado com o 2 lá no y. Depois o 0 ligado com o 1 no y. 1 ligado com meio, aqui assim mais ou menos, e 2 ligado lá com 1/4, aqui assim mais ou menos. Perfeito? Agora faz o quê? A mão livre liga esses pontos. E tu observa que vai ser uma curva contrária àquela curva que a gente desenhou lá no primeiro gráfico, beleza? Agora, isto era crescente e isto passa a ser decrescente. Mas mesma ideia em relação ao eixo x. Não corta esse eixo x aqui, não chega nem a encostar nesse eixo x, certo? Os dois modelos gráficos de funções exponenciais do tipo inicial. Claro que quando começam a ter variações, tu tem que tomar cuidado quanto ao estudo de função, mas de maneira geral, a gente se baseia nesse gráfico inicial para depois tentar achar algumas outras informações, tá bom? Vamos só observar alguns detalhes aqui em relação a essa parte inicial. Primeiro, eu falei que são dois modelos. Ora, um modelo de um gráfico crescente, ora, um modelo de um gráfico decrescente. Lembra que para ser crescente, conforme o x aumenta, o y também aumenta, não necessariamente na mesma proporção. Para ser decrescente, conforme o x aumenta, o y está diminuindo. De novo, não tem que ser na mesma proporção, tá bom? Na função exponencial, a nossa base é sempre maior do que 0, não esqueça disso. E diferente de 1. Agora então, como é que eu vou diferenciar o comportamento crescente e decrescente? Também é pela base. Quando esta base aqui ela for um valor maior do que 1, nós vamos ter características de gráficos de funções exponenciais crescentes. Contrário a isso vai ser decrescente, ou seja, quando a base for menor do que 1. Porém, não esqueça que a base não pode ser menor do que 0. Então ela vem menor do que 1, mas sempre maior do que 0. É a base que determina se a tua função vai ser crescente ou decrescente. Toda vez que a base for maior do que 1, ela é crescente. Toda vez que a base for entre 0 e 1, ela passa a ser decrescente. Agora, olha uma situação bacana. O que eu falei para vocês? Eu falei que em relação aqui ao eixo x, ela não corta. Professor, mas como é que ela funciona então? Vamos pegar aqui, ó. Ela funciona mais ou menos assim.
Observe essa reta aqui, essa nossa régua, imagine que ela é o eixo X. E a minha mão, o meu braço aqui, vai fazer o comportamento da tua função exponencial. Seja crescente ou decrescente, seja indo para a direita ou para a esquerda, o importante é que tu observa que a função exponencial, ela vai fazendo esse modelo aqui, ó. Ela vai fazendo esse modelo e ela vai se aproximando do eixo X. Como é o caso aqui, ó. Ela vem, decrescendo, decrescendo e vai se aproximando do eixo X. Conforme ela vai se aproximando do eixo X, guarde o detalhe, ela nunca vai encostar e cortar. Então ela não faz isso aqui, ó. A função ela não corta o eixo X, ela não faz isso aqui. Segunda coisa importante, a professora não vai cortar, então vai ficar paralela. Não, ela não vai ficar paralela e jamais vai fazer a volta, senão vira uma parábola e isso não é uma parábola, tá bom? O que acontece? Por mais esquisito que possa parecer na cabeça de vocês, é um gráfico que ele continua indo infinitamente em direção ao eixo X. Quanto mais próximo do eixo X ele fica, mais teoricamente ele teria que ir dando uma leve subidinha aqui, mas nunca chegando a ficar paralelo, nunca gera algo constante, ok? Jamais gera algo constante, ou seja, essa reta X, ela é uma reta limitadora, então ela tem um limite, digamos assim, ó, ela vai sendo limitada por esse eixo X. Por mais que o gráfico continue infinitamente, ele vai indo em direção ao eixo X. Anota o nome dessa reta, ela chama-se reta assíntota. De novo, ó, reta assíntota. O bom do vídeo é que tu pode voltar várias vezes, vai ficar na tua cabeça aí eu falando reta assíntota, reta assíntota, reta assíntota, 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 assíntota. Não esqueça, é um nome que pode aparecer, é uma reta limitadora. E como é uma função que está muito em evidência por causa de toda a situação que nós estamos vivendo, vocês têm observado vários gráficos próximos a este aqui, que representam muitas vezes, e infelizmente, a quantidade total de óbitos que a gente tem pelo Covid-19, o total de infectados. Se tu observar lá desde o início, seja no contexto mundial, ou no contexto do Brasil, ou talvez no contexto da tua cidade que tu esteja assistindo a aula, muito provável que tu está encontrando gráficos que estão fazendo este comportamento inicial aqui, começa que parece devagar, e daqui a pouco ele vai crescendo, 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 crescendo. E esse é o problema, uma função exponencial cresce ao infinito, e a gente não quer que isso cresça ao infinito. Por isso todas as preocupações, prevenções, para que a gente pare de ter essa curva exponencial sempre crescente. Então é um assunto que está muito em evidência, quero que fique muito ligado. Então o nome reta assíntota pode muito bem aparecer relacionado com gráficos de exponenciais, tá bom? O detalhe importante, olha aqui, ó. Cada vez que for trabalhar com este modelo, de novo, ó, este modelo inicial, entenda que a gente não está acrescentando nada, não está multiplicando, não está mexendo no expoente, a gente está pensando a princípio apenas nesse modelo inicial. Cada vez que isso acontecer, toda a tua função exponencial, olha aqui, ó, sempre seja crescente ou decrescente, vai cortar o eixo Y no ponto 1. Professor, por quê? Porque para cortar o eixo Y, o x tem que ser 0. Quando o x é 0, resultado é 1. Quando o x é 0, resultado é 1, porque toda base elevada a 0 sempre dá 1, tá bom? Outros detalhes importantes que a prova pode fazer referência para vocês é quanto à imagem desta função aqui. Quem que passa a ser imagem mesmo? É aquilo que eu enxergo. O que acontece? A nossa imagem, ó, vai ser dada sempre lá no eixo Y. Então, como a função ela não encosta no eixo X, significa o quê? Significa que a imagem dessa função são todos os valores reais positivos, representação desse jeito aqui, reais mais, beleza? Sem o zero. Então são todos os números do zero para cima, sem tocar no zero. Quer escrever diferente? Ó, a imagem pode ser o intervalo aberto no zero e vai embora, vai ao infinito. Seja modelo crescente ou decrescente, aqui passa a ser exatamente a mesma coisa, tá bom? E daí, em relação a isso, tu pode pensar lá na nossa reta assíntota. A nossa reta assíntota, vou até anotar o nome aqui agora, ó, reta
assíntota. Para quem estava com dúvida como escrevia, se escreve assim, assíntota, tá bom? Ela passa a ser quem? Ela passa a ser o eixo x, e o eixo x tem por equação y igual a zero. Então, ó, a reta assíntota, inclusive, te ajuda a buscar a tua imagem, ó. Então, é o limitador. Lembra que não chega a encostar. Então, daqui para cima, ele vai embora, tá bom? Já que eu falei de imagem, vamos pensar também no domínio. Quem que é o domínio? Falei lá no início. O domínio são os valores de x. Nós não temos restrições para o x. Então, o teu domínio passa a ser todo e qualquer valor real. Perfeito? Fique esperto quanto isso, é uma função muito importante, alguma função que pode muito bem aparecer na tua prova, tá bom? Agora, como eu sempre tenho feito, eu tenho deixado alguns desafios para a galera fazer aí, e valeu quem está respondendo, parabéns pelo empenho, tenho recebido bastante mensagem lá no Instagram, onde mesmo? Na Estrada com os Profs. Então, na Estrada com os Profs, manda mensagem para mim lá, que eu te ajudo, eu respondo. Valeu para quem está fazendo, continue, parabéns para vocês, mas vamos para mais um aqui. Eu falei que são os modelos básicos que eu te mostrei aqui. Agora eu te pergunto, ó, qual é a imagem dessas duas funções que estão aqui embaixo com algumas alterações? Qual vai ser a imagem desta função aqui e qual vai ser a imagem desta função aqui? O que será que acontece quando eu acrescento esse 3 para determinar a imagem? E o que será que acontece quando eu multiplico aqui por esse menos para eu calcular a imagem, tá bom? Tenta fazer, é algo bem bacana para pensar. Teremos mais aulas de funções exponenciais, onde eu vou tratar daí com exercícios, parte de interpretação, beleza? Abraço, galera, ótima tentativa de analisar a imagem disso aqui para vocês. Estou esperando a resposta de vocês. Falou, até a próxima!